Olá, meus amigos, estamos começando mais um Jesus e Eu podcast. Que alegria poder estar aqui mais uma vez, poder estar conversando com alguém, relatando uma história, um milagre que Deus faz, não é verdade? Isso é muito edificante. Então eu quero que vocês estejam bem e com o coração aberto, porque o bate-papo hoje vai render. Com certeza vai falar ao teu coração, você vai se emocionar e saber que existe um Deus poderoso que tem o controle de todas as coisas. Tudo está sob o seu controle, tá bom? Mas antes disso, vamos ver os amigos do bem. The Best Açaí em Pomerode, 2 lojas para melhor te atender. Sucos Natur, 100% natural. The Best Açaí em Manuel Ribas, Pitanga e Ivaiporã. Lojas Ipiranga, sua melhor amiga, e Santo Antônio da Platina. The Best Açaí em Brusque. Reprotec, papéis especiais, toner, encadernação, rede de gráficos e muito mais. Carilu Sports, materiais esportivos e uniformes para sua empresa. Divine Hands, sua casa nunca mais será a mesma, atendendo em Carolina do Norte e Carolina do Sul. Você pode conferir o endereço dos nossos amigos do bem na descrição deste vídeo e nas nossas redes sociais. É isso aí, meus queridos. Vocês estão assistindo o Jesus e Eu podcast. Vamos bater um papo então? Estamos aqui com uma jovem que tem uma história linda de superação de fé e gostaria de compartilhar conosco, tá bom? Está conosco Rebeca Gabriele. Seja bem-vinda, Rebeca. Obrigada, pastor. Que alegria poder tê-la aqui conosco nesse podcast. É um prazer enorme para mim estar aqui com vocês também. Eu acredito que através do seu testemunho, muitas vidas serão edificadas, né? E acredito assim que Deus está prontinho para abençoar alguém nesta oportunidade. Amém. Eu espero realmente que toquem corações o que eu vou compartilhar com vocês hoje. Amém. Eu queria perguntar para você o seguinte, você sempre morou em Londrina ou não? Não. Eu nasci em Cambará, aqui no Paraná mesmo, e vim para cá com 10 meses de idade. Com 10 meses. Isso. Eu lembro de você, claro, eu te conheço já há um bom tempo, e eu fico surpreso com tudo aquilo que já aconteceu na sua vida. Mas eu lembro quando você era criança, não faz muito tempo isso, mas você era muito tímida, né? E eu lembro que eu brincava com você, algumas vezes a gente se encontrou na chácara, né, da igreja do Pisa, e eu gostava de ir na segunda-feira pescar, não sei se você se lembra. Eu passava a segunda-feira inteira, levava uma marmita lá e ficava pescando. E eu lembro que eu brincava com você e você sempre não dava um sorriso, né? E hoje a gente vê você com tanta alegria e uma pessoa desprendida, mas nós vamos falar sobre isso. Mas a sua vinda para Londrina foi um propósito que o seu pai e sua mãe tinham de morar em Londrina? Porque o pastor Ustinoni também veio de Cambará e alguns outros vieram de Cambará também, né? Sim, vieram muitos, mas não era um propósito nosso vir para cá. Na verdade, o motivo de nós virmos para cá foi por questão da medicina mesmo, que aqui era mais avançado do que onde eu nasci. E nós precisávamos desse avanço, dessa tecnologia na época, né? Entendi. Então nós viemos para cá para que pudesse ser feito um tratamento. Eu nasci com uma incontinência pigmentar na pele. E na verdade tem vários níveis, né? E aqui eu nasci é uma síndrome. E o que seria isso? É uma mutação genética, né? Mais recorrente em meninas, porque meninas têm gene X, né? Tem 2X. E meninos X e Y. Então, meninos não sobrevivem a essa doença, né? Ah, é? E meninas, o outro gene, ele supre algumas coisas do que foi afetado. Então, no meu caso, eu tive. E eu precisei vir para cá porque onde eu nasci não tinha recursos para isso. Quando minha mãe fez o pré-natal, não aparecia. E quando eu nasci, foi onde eles viram que tinha alguma coisa errada, porque
a minha pele, ela era diferente. Ela era uma pele mais fina, ela tinha bolhas, verrugas, realmente pareciam machucados, sabe? Uhum. E com 5 meses, eu tive a primeira crise. Minha mãe morava Com 5 meses? Com 5 meses. Mas a sua mãe, os seus pais não sabiam o que era? Não, ainda não sabiam o que eram. Estavam tentando descobrir, né? Porque que a minha pele era daquele jeito. E aí, com 5 meses, eu tive a primeira crise. Minha mãe estava em casa, né? Eu estava no carrinho. E eu comecei a ter uma convulsão, né? Que foi onde ela me pegou e foi para a rua. Na época, eles congregavam já na Brasil para Cristo. E quando ela saiu, quem socorreu ela foi a Helena Flores, filha do pastor. Sim. E ela falou que ela me jogava para cima e me chamava e eu não voltava. E foi aonde um vizinho pegou eu e minha mãe, levou para o hospital. E aí, a partir dali, a gente sabia que teria que ser algo maior que isso, né? Não tinha um diagnóstico, então, lá em Não. Cambará não tinha um diagnóstico. Não tinha um diagnóstico. E aí, para nós sabermos o que era e ter o tratamento correto, nós teríamos que ou ir para Ourinhos ou vir para Londrina, que eram as cidades mais próximas. Sim. Daí eles optaram em vir para Londrina. Optamos para vir para Londrina, porque meus tios, né, a Anitta e o Antônio, já moravam aqui. Sim. E eles congregavam na Brasil para Cristo com o pastor João Mendes e ele precisava de alguém para cuidar da chácara da igreja. Foi onde eles indicaram meu pai. E aí o pastor fez essa proposta para ele e nós viemos para cá. Unir o útil ao agradável. Sim. E quanto tempo demorou para poder ter um diagnóstico certo? Foi com 10 meses de Com idade. 10 meses, ou Isso. seja, dos 5 meses até os 10 meses, 10 meses, né? Isso. Você sofreu todo esse tempo, os teus pais sem saber o que era. Sem sabermos o que era. Eram crises diárias, né? Febre, ela falava que eu chorava muito e aí eles ficavam agoniados porque não sabia se era dor, se era fome, não sabiam o que eu estava sentindo, né? Foi um período assim muito difícil. Foi muito difícil, até porque minhas irmãs também eram pequenas, né? Uma tinha 4 para 5 anos e a outra tinha 8, então eram 3 crianças, né? E uma que precisava mais ainda deles. E depois que tem um diagnóstico, o tratamento começa com os medicamentos, injeções? Como que funciona o tratamento? O tratamento, ele começou com remédios, né? Eu tomava remédio controlado para controlar as crises convulsivas. Eu era uma boneca de pano, né? Você olhar assim uma criança e uma boneca de pano, eu era uma boneca de pano. Eu precisei fazer fisioterapia, mas o que realmente eu creio que ajudou muito foi a igreja, porque eles deram todo o apoio pra gente. Toda a Brasil para Cristo, né? Toda a rede Brasil para Cristo, desde o início, esteve presente, né? Então, eles foram ali uma rede de apoio muito necessária para que tudo viesse a acontecer. Você está dizendo assim que a igreja teve uma importância grande na sua vida, então, na vida dos seus pais. Uma importância extremamente grande. Até o nosso plano de saúde, né? Veio através da igreja. Amém. E as crises, elas foram diminuindo? Como que aconteceu? Depois, com o medicamento, havia uma luz assim? Sim, o medicamento controlava, né? As crises, ainda tinha. Mas conforme foi passando o tempo, foi ficando cada vez mais controlado. Os médicos falavam que não tinha jeito, né? Que eu teria sequelas muito grandes, né? Que eu ficaria em uma cama, que eu dependeria dos meus pais para sempre. E hoje nem eles entendem como que eu estou assim, porque uma criança que tem essa incontinência, não afeta, no meu caso, que afetou o sistema nervoso central, ela tem características físicas visíveis, né? Não só a saúde em si. Então, a cabeça vem deformada, no formato diferente. Sim. Falta sobrancelha, a arcada dentária também muda, né? Então, eles olham pra mim hoje e falam que eu sou perfeita. Não pelo Glória a fato Deus. de realmente ser perfeito, mas pelo que a doença deixa nessas pessoas. Você era um bebê ainda, né, quando foi diagnosticado. E como foi o crescimento até você ter um entendimento do que você estava passando? Ou seja, de repente você olhava para o lado outras crianças que estavam brincando normalmente e você não. Quando você começa a ter entendimento do que está acontecendo, como foi para você? Olha, graças a Deus, eu dou muitas graças a Ele por isso, porque eu não tenho essa memória, né? Quando me Interessante volta isso. a memória do meu crescimento, de tudo que eu passei, eu já me vejo uma criança saudável. Então eu vejo que Deus me poupou de sofrer isso, sabe?
talvez meus pais saibam, né? Talvez as outras Passaram, crianças, sim. isso, crianças andando no tempo certo, falando, se desenvolvendo, enquanto eles estavam lá em uma sala de fisioterapia comigo. Mas da minha parte, graças a Deus, tudo que eu lembro já é uma criança saudável, correndo, brincando, igual às outras, né? Eu vejo assim que você é uma pessoa grata a Deus, né? Eu sou muito grata a Deus. E você entende assim também, claro que a gente está falando de momentos difíceis que vocês passaram, né? O sofrimento não foi apenas você, mas foi também o pai, a mãe, as irmãs, né? Todos que cercam sofrem, Sim. né? Através do amor a gente sofre muito. Mas assim, você acha assim que a oração dos seus pais ou da igreja, elas tiveram assim um ponto fundamental em tudo que você acredita em sentido da transformação? Você acredita assim que a oração foi um ponto fundamental? Com certeza, a oração tem poder, né? E nós morávamos no Posto Serrinha, a chácara ficava lá. Sim. Então toda terça-feira a gente vinha na tarde da bênção. E na tarde da bênção, a Cida Gayon e a Roseli, né? Me ungiam. Roseli Pucci? Isso. E elas me ungiam e elas... Chegou em um tempo que elas falaram para os meus pais fazerem isso em casa também. Então eles se revezavam, né? Todos os dias eu era ungida e todos os dias que acabava o culto, se tinha algum propósito, eu tinha que estar lá na fila. Eu era a primeira pessoa que levantava para passar pela fila e eu não ia embora sem receber a oração, sem ser ungida pelo pastor, sem ser ungida por elas. E é onde a gente morava também, né? Vários pastores iam lá, a igreja sempre estava presente. E tem uma história que meu pai me falou que teve um dia que eu estava tendo crise, nossa família estava sozinha lá. E chegou um pastor, né? Eles não sabiam o que fazer. Chegou um pastor, esse pastor chegou e começou a orar e a crise foi cessando no momento que ele começou a orar. E quando acabou a oração, a chácara inteira foi tomada por um cheiro de flores. Meu pai me falou isso. Um aroma de flores. E sabe qual que era o nome desse pastor? Wilson Pires. Meu Deus. Eu não me recordo disso. Meu pai se lembra até hoje dessa história. Nossa, eu fiquei arrepiado agora. Sim. E não foi só o Senhor, né? Muitos pastores passaram por lá, muitos irmãos da igreja, mas tenho certeza que essa história marcou muito a vida dele. Puxa, não me recordava disso. Mas não mesmo. Sim. Porque eu gostava muito de ir lá na segunda-feira, passava uma tarde lá, né? Era um lugar muito gostoso. Mas até me destruturou agora aqui. Eu penso assim que o quão bom, né, a gente enxergar pessoas assim na igreja, como a Roseli Pucci, né, que se interessou em ungir você. Sai aquele conceito de religiosidade e entender quando a Bíblia fala, né, tem alguém enfermo, chame o presbítero, unja com óleo, ele será curado. E o presbítero pode ser a Rose, pode ser a outra, mas assim, muito tremendo. Hoje você colhe desses frutos, né? Você tem um pai e uma mãe que são de Deus, né? Os irmãos, e depois de toda essa transformação, mas tem um ponto central que eu queria pensar aqui e puxar um pouquinho atrás. Quando que de fato você sentiu assim que aquele problema da enfermidade, ele estava se tornando menor em relação a tudo que tinha sido antes? Deve ter um momento ou não? Teve um momento. Na verdade, faz pouco tempo. Tem uns 2 para 3 anos. Porque eu não tive sequelas, mas ficaram marcas físicas, né? Então, a minha arcada dentária não era comum. Aqui, no meio do meu cabelo, eu não tenho cabelo. Quando a temperatura muda, na minha pele ainda saem bolhas em uma da minha perna, porque ainda a pele é muito fina. Então, tudo isso ainda afeta. Entendi. E fisicamente, isso me incomodava muito. E eu não me aceitava dessa forma, né? Até eu não sorria, eu tirava foto séria. Desde criança, né? Desde criança. Então, foi algo que Deus começou a tratar em mim e eu senti que eu fui curada mesmo há pouquíssimo tempo, né? Que eu entendi que Ele queria que eu fosse dessa forma para que eu pudesse ser um testemunho vivo realmente, né? Porque tem pessoas que precisam ver para crer. Verdade. Então,
foi onde eu entendi que tinha um propósito eu ter essas marcas hoje, não só para essas pessoas, mas para mim também. Voltar e me lembrar do que Deus fez por mim, do porquê que eu estou aqui hoje. Da onde ele tirou, né? Exatamente. Que, além do nome do Senhor ser glorificado, outras pessoas serão alcançadas também, né? Exato. Saber que tem jeito para elas também, né? Sim. E eu penso assim, olha, que apesar de você não se aceitar, né? Mas o Papai do Céu sempre te amou, né? E com amor eterno, né? Sim. Como é bom a gente pensar a respeito de Deus, do amor de Deus por nós, né? Com certeza. O que a gente é, na verdade, né? Nós não somos, realmente, eu penso que nós não somos nada, né? Comparado à imensidão que ele é. E eu olhar ali e ver, nossa, faltam dentes, mas eu respiro, né? Eu tenho ainda bolhas na perna, mas eu consigo andar, eu consigo ter uma vida normal. Eu consigo ver a mão dele estendida até hoje sobre a minha vida. Então são coisas realmente muito pequenas, mas que demorou muito tempo para mim entender isso. Entendi. Mas que graças a Deus hoje eu entendo. E hoje a vida é outra. É outra vida hoje, sim. E eu me surpreendi, confesso que eu me surpreendi quando a gente se encontrou na loja, né? Porque a gente já se cumprimentava lá, você esboçava um pequeno sorriso, mas você foi nos cumprimentar assim com uma alegria lá naquela loja, e eu assim, a minha mente veio lá para o passado, falei, nossa, que coisa linda, né? Porque ela nem sorria, para tirar um sorriso teu era muito difícil, Sim. E eu vi você nessa alegria. Mas a gente sabe que você é um milagre de Deus, né? Então a gente louva a Deus. Bom, a gente falou a respeito de oração dos pais em relação de oração da igreja e das pessoas que convivem com você, né? Mas o que você poderia falar para nós sobre intercessão diante de todo esse processo? Sim, é um ministério muito lindo, né? E de muita responsabilidade também, porque quando você se coloca ali para interceder por uma pessoa, você se coloca na brecha por ela, né? Então, é uma coisa que hoje eu vejo que hoje eu faço parte do ministério de intercessão da igreja, e o que fizeram por mim, hoje eu posso fazer por outras pessoas. Não que eu dependa do ministério para isso. Sim. Quem não é intercessor, com certeza pode orar por alguém. Sim. Mas descobrir que eu tenho esse ministério, que eu faço parte dele, é surreal para mim. Porque daí eu olho essa linha que eu tracei até hoje e sempre esteve presente, né? Então, alegra demais meu coração. Que lindo. Você tinha tudo para viver em sentido de uma autocomiseração, né? O que eu sofri na minha vida e ser rebelde e tal. Mas você se transforma numa intercessora. Você passa a interceder por outras pessoas. Isso só pode ser uma coisa de Deus, né? Ou de alguém que seja de Deus. Com certeza. E estar rodeado de pessoas, né? As pessoas com quem nós andamos ditam muito para onde nós vamos, o que vamos nos tornar. Então, para mim, ter crescido nesse meio e sempre ter estado ali, né, faz toda a diferença, porque me influenciou somente para coisas boas. E pelo fato de você ter passado tudo isso, você ter se tornado uma intercessora, até ainda eu quero pensar assim, a intercessora ninguém a vê. A intercessora sempre fica vamos dizer assim, no quartinho de guerra, né? Não é visível aos olhos de quem está. Né? Embora eu penso que toda a igreja deveria ser intercessor, né? Tanto homem como mulher, independente da idade, né? Começando pelas crianças já. Sim. Mas assim, não é um ministério que aparece. Mas eu descobri que você teve esta oportunidade de se tornar uma intercessora. E você agarrou essa oportunidade assim com mãos firmes, né? E diante desta oportunidade, a sua vida e o seu ministério, ele fluiu, ele deu uma guinada, uns 360 graus. Como que você poderia dizer que uma oportunidade na vida de alguém, porque aos olhos de muitas pessoas a gente é improvável, e Deus é especialista em fazer do improvável um grande instrumento para a glória e louvor do nome dele. Você sente assim ou não? Eu me E sinto. quais foram as oportunidades que Deus te deu? Da menina tímida, que cresceu,
que teve as suas lutas, as suas dificuldades, os seus pensamentos, os seus diálogos com o céu e teve uma oportunidade. E o que você fez desta oportunidade? Olha, eu penso também que Deus usa pessoas disponíveis, né? Sim, vasos Então, disponíveis. exato, então basta você estar disposto para ser usado. É gratificante, por mais que seja por pouco tempo, ainda é recente, né, a minha entrada nesse ministério, mas eu vejo grandes coisas. Eu tive experiências muito maravilhosas com Deus a partir desse ministério, né, que me marcaram. Antes de estar lá, eu já tinha também, procurei os pastores, falei com eles, né, olha, eu sinto isso é certo. Então, veio de toda uma linha até eu descobrir que era isso. Então, quando chegou, eu realmente agarrei com as 2 mãos e quis desfrutar disso, né? Quis buscar mais, porque a gente sempre tem que estar buscando aprimorar, buscando mais conhecimento. Sim. A Bíblia é vasta, né? Então, não basta você ler uma vez ela inteira, você tem que realmente meditar nela. Então, eu sempre estou buscando ali entender mais, cada vez mais, não só desse ministério, mas de tudo que Deus tem para proporcionar para nós. Como você passou de uma pessoa tímida a fazer parte do ministério Efzebá e tô sabendo que se tornou líder do ministério. Como essa mudança, assim, da menina tímida, da menina que tinha suas lutas, tinha as suas noites mal dormidas, e de repente fazer parte do ministério, está na linha de frente. Como é isso? Quando eu entrei no ministério, fazia apenas um ano que eu tinha ido para a igreja, que eu faço parte hoje, e lá foi um convite que eu recebi, na verdade. Eu recebi um convite para fazer parte do ministério, esperei um ano, e quando eu entrei, eu fui apenas membro, né? Então, fazia parte dos ensaios, e eu acredito que fez muito bem para o meu desenvolvimento estar ali com elas. Porque foi onde eu comecei a interagir mais vezes com pessoas, porque tinha os ensaios, tinham a agenda da igreja, então eu estava mais presente, aí eu vim mais a público, por mais que fosse distante, não precisasse falar, mas eu ali estava exposta a ser vista. Então eu acredito que fez muito bem para mim ser parte, né? A questão de me tornar líder, eu ainda era muito tímida, mas o que a Adriana viu em mim e ela falou assim: "Rê, você é uma pessoa observadora e você consegue ver nos mínimos detalhes quando a pessoa não tá bem. E liderança é isso, é você cuidar de quem tá ali." É pastorear, né? Exatamente. Então foi o que ela viu em mim, foi esse cuidado, né? E foi a partir daí que ela começou a pedir para Deus confirmação se passaria a liderança para mim ou para outra pessoa, ou se ela continuaria ali até, né, Deus colocar alguém no coração dela. E foi confirmação atrás de confirmação, né? Então, o que me fez tornar líder não foi ser uma pessoa ativa, né? Que fala muito, que é desenvolvida, desenrolada, assim, né? Mas o que estava em você. Exatamente, mas foi esse olhar diferente. Mas mesmo assim, eu me desenvolvi muito mesmo. Esta pessoa que te enxergou, ela era tipo uma discipuladora sua? Ela era líder do ministério. Líder do ministério. Isso. Mas ela andava contigo. Ela andava comigo. Qual a importância da gente ter uma pessoa que nos lidere? Uma pessoa de Deus, assim, que consiga enxergar os dias que a gente não está bem, né? E consegue se alegrar com os dias que a gente está feliz. Como é caminhar com uma pessoa assim, diante de um ministério que não é fácil, né? Às vezes as pessoas imaginam que é só lá ensaiar, tá tudo certo. A gente sabe que os ministérios da igreja é uma grande responsabilidade e dá trabalho também, né? A maioria das pessoas nem sempre tem tempo hoje, né? Não tenho tempo. Mas eu queria perguntar isso para você, eu vou repetir. Como é caminhar com alguém que consegue enxergar aquilo que outros não enxergam? Como é caminhar com alguém assim? É extremamente importante. Eu acredito que todos deveriam ter uma pessoa com quem você pode contar, confiar em uma pessoa que conhece e tem vivências para compartilhar com você, porque vai chegar momentos que vai ter situações que você não vai saber o que fazer, mas aquela pessoa que Deus colocou ali do seu lado vai te instruir no caminho certo, né? Então ela estar ali, dar o apoio, eu poder contar tudo para ela, torna o fardo mais leve. E até hoje ela me acompanha, por mais que ela tenha passado o ministério para frente, ela não é ativa no ministério, ela já não era ativa, né?
mas até hoje ela me acompanha, então tudo que eu preciso, eu grito socorro pra ela, porque eu sei que ela vai estar ali pra me socorrer, né? É bom. Isso é... Como é o nome dela? Adriana Matia. Adriana, eu louvo a Deus pela sua vida, por você ser sensível ao Espírito Santo, por você enxergar em pessoas aquilo que outros não conseguem enxergar. Então, eu louvo a Deus pela sua vida, tá bom? Dentro disso, a gente consegue lembrar uma coisa. Quão importante e precioso é a gente ter pessoas do nosso lado. Porque chega um momento que a gente se cansa, né? Quando a gente olha para Moisés diante de uma grande batalha, ele tinha ali Ur e Arão. E os braços dele de intercessão iam abaixando por causa do cansaço. Eles estavam do lado ali para apoiar. E eu penso assim que os ministérios deveriam entender sobre isso, né? Em ter pessoas que às vezes puxam a orelha, dizendo assim, não é por aí o caminho, né? Mas assim, uma história muito linda. Existem pessoas que não passaram pelo que você passou, né? Pelo vale que você passou, pela tempestade que você passou, e que não se preocupam em participar de nada na igreja. O que você diria para essas pessoas? Tem espaço para elas. A igreja precisa de pessoas, né? Às vezes nós olhamos e falamos assim, nossa, mas já tem tantas pessoas ali, mas às vezes Deus quer que você esteja ali, né? Uma vida precisa ser tocada através da sua. Por mais que eu esteja lá, tem pessoas que vão sentir em você o que não vão sentir em mim, porque Deus usa cada um de forma diferente. Então, tem um espaço para você, né? Independente de ser tímido ou não. Independente Porque de ser você tímido. continua tímida. Sim. Você venceu a timidez, mas a gente continua tímido, né? Então, você consegue equilibrar isso hoje e você não diz não para o reino, porque a timidez fala assim, você é pequena perto do que Deus tem para fazer através da minha vida, né? Sim. E é dentro desse pensamento? É dentro desse pensamento, sim. Né? Deus, ele vai te usar independente da forma que você esteja. Se precisar moldar, ele vai nos moldar. Ele é poderoso, né? Exatamente, mas se estivermos dispostos, né? Ele vai nos usar da maneira dele. Às vezes nem a gente vai acreditar quando acontecer. É verdade. Mas ele faz. Ele faz. E esse ministério, ele é assim apaixonante para você, pelo que eu vejo. Assim como a gente vê as crianças, né, admiradas vendo as meninas dançarem na presença do Senhor. Além disso, o que você consegue enxergar assim com aquelas meninas que são lideradas por você? Talvez elas não passaram pelo que você passou, mas elas também têm os seus traumas, elas também têm as suas lutas diárias, e você consegue, através de tudo que você passou, ser um alicerce para elas hoje, diante da luta que elas possam passar ou não? Sim, eu sempre estou ali disposta para elas, né? E independente da luta, da minha luta ou da delas, todas são lutas, né? Tudo são Então, é muito importante para mim ter essa história para passar para elas, ter a confiança delas em mim. Então, nós ali caminhamos juntas mesmo. Quando eu não aguento, elas me carregam. Quando elas não aguentam, eu carrego elas. Então, é um ministério, assim, realmente unido. Que a gente vê ali que tá todo mundo disposto a lutar uma pela outra mesmo. E eu louvo a Deus por isso. Você diria que hoje é muito mais que um ministério de dança? É muito mais que um ministério. Tem coisas que nós passamos ali que cada vez mais une cada uma, né? Não são um dia de ensaio, são às vezes 3 dias de ensaio, mais 2, 3 cultos na semana. Então nós estamos sempre juntas, né? E isso vai tornando o laço cada vez mais apertado. Então, realmente é uma dádiva poder ter essa convivência com elas. Às vezes nós passamos mais tempo ali entre nós do que com nossos familiares. Verdade. O Alexandre disse que o trabalho que teve agora, The Victor, Isso. Diz que vocês trabalharam demais, né? Diz que vocês, olha, pagaram um preço, ele falou aqui para nós. Mas tudo isso é compensador, não é? É muito compensador. Nós pagamos um preço porque nós entendemos que estamos fazendo para o reino, né? Que estamos fazendo para Deus. Então, por que nós não podemos nos aprimorar naquilo que estamos fazendo, né? Então, nós não buscamos só ali ensaio, nós buscamos fazer aula. Às vezes as meninas não têm condição, então uma que tem condição de ir lá e fazer uma aula vem e traz todo o conteúdo, a gente divide, a gente vai tentando aprender junto e nós vamos buscando mesmo aprimoramento técnico também, porque
acreditamos que nós podemos ter o mesmo potencial, e nós temos o mesmo potencial das pessoas que estão lá fora. A diferença é que nós temos o Espírito Santo. Amém. Então, nós podemos entregar algo palpável que as pessoas vejam e falam, o que é isso, né? Porque os ministérios nas igrejas, eles são vistos como aqueles ministérios que só vão e ensaiam e falam que Jesus vai fazer. Jesus vai fazer. Com certeza ele faz. Mas nós também podemos fazer a nossa parte de ir lá e aprimorar e buscar conhecimento para aquilo que ele vai fazer através das nossas vidas. Amém. Uma pergunta. O Ministério de Dança, você acredita que, de certa forma, ele também te ajudou na saúde? Sim. Pela exercitação, pelos movimentos? Isso também foi um fortalecimento para você ou não? Com certeza foi. Até porque, fisicamente, eu não era ativa antes de entrar no ministério. Então, a partir do momento que eu entrei no ministério, eu fui me tornando uma pessoa mais ativa, fui fazendo exercícios e fui... Melhora a saúde, melhora tudo, né? Quando a gente não fica parado. Então, com certeza, me ajudou muito a não ficar estagnada naquilo que já tinha acontecido. Amém. E, além do ministério que você está à frente, diz que tinha uma rede social aí do ministério que estava parada. Diz que você começou a trabalhar ali também e já chegou a quase 15 mil seguidores. Sim. Antes de me tornar líder, né, a Adriana, que então era líder, pediu para mim cuidar das redes sociais. Outras pessoas já tinham passado por ela e atualmente ela estava parada, tinha 444 seguidores. E aí, quando ela pediu, eu aceitei, porque era uma coisa que eu gostava de fazer. Então, eu comecei a investir todo o meu conhecimento e o meu tempo ali. Então, a hora que eu peguei, eu falei, não, precisa de uma foto do ministério, não de uma pessoa só. Então, eu fui mudando, fui deixando característico do que aquilo que eu acreditava que era bom. Coletivo. Exatamente. E aí, fluiu. Foi fluindo. Às vezes a gente colocava alguma coisa lá, era só a gente que comentava, mas mesmo assim estava ótimo. Até porque eu não buscava ter seguidores ou ter comentários. Eu queria colocar ali porque eu sabia que alguém ia ler e eu queria que a pessoa fosse tocada, porque eu não colocava ali só a dança, tinha mensagem, tinha palavra, né? Então, foi indo, foi aumentando, até que teve um vídeo que ele estourou, assim. E quando ele estourou, as meninas estavam indo pro Warriors, né? E eu e outra integrante não tínhamos ido, né? Por questão de trabalho. E nós duas ficamos aqui e as meninas na estrada e a gente viu o Instagram crescendo e aumentando. E a gente teve que silenciar as notificações. E foi gratificante. A gente mandou mensagem para nossa líder e falou, olha o que tá acontecendo. E a partir daí não parou, foi para 10 mil e aí chegou a 15 e ele continua ativo e são pessoas orgânicas, né? Então, o que mais me toca nisso tudo são as mensagens que eles deixam lá, né? Teve pessoas que falou que foi tocada, que começou a dançar no quarto novamente, que estava afastada, estava voltando. Então, acredito que o objetivo foi cumprido, sabe? A muito mensagem maior foi do que passada. seguidores. Muito maior Algo que muito maior do seguidores. que ter pessoas que está seguindo, que está acompanhando. Sim. É aquilo que Deus está fazendo através daquele processo. Exatamente. Saber que você chegou ali onde talvez a igreja não conseguiria chegar, no quarto de alguém dentro de um hospital. Então foi gratificante saber que alguma vida ali que não conseguiria se deslocar até a igreja foi tocada e hoje está lá novamente. Glória a Deus. Amém. Eu gostaria que você falasse nessa câmera aqui com pessoas que estão atravessando um momento difícil, assim como, talvez não igual ao que você passou, mas que de repente já desistiram. Já nem na igreja querem ir. Embora a igreja não muda a vida de ninguém, mas o salvo gosta de estar em comunhão com os irmãos Sim. na igreja, né? Mas Deus muda a vida. E eu gostaria que você liberasse uma palavra para quem estiver nos assistindo agora. Talvez não seja nem um jovenzinho, seja uma mulher ou um homem, sejam casais, mas que você liberasse uma palavra diante de tudo que você já passou na sua vida, sendo ainda tão jovem, por tudo que você tem passado desde os 5 meses de idade. Gostaria que você liberasse uma palavra para quem nos acompanha nesta câmera aqui. Sim. Nosso Deus é um Deus que nos vê, né? Não tem como você não ser visto por Ele. Então, aonde você estiver agora, independente da situação que você está passando, Ele está te vendo.
Ele está com as mãos estendidas sobre você, né? Às vezes a voz de Deus vem como um trovão, mas ela também é como um sussurro, uma brisa suave. Então, se você sentir que não está ouvindo ele, ele está presente com você. Às vezes o silêncio fala muito aos nossos corações. Não significa ausência, significa cuidado. Então, que você possa abrir o seu coração, que você possa ser sentido por ele, onde quer que você esteja, independente do que você esteja passando. E cada detalhe ele vai colocar no lugar novamente. Ele vai restaurar o que tiver que ser restaurado. E as provas servem para nos forjar, né? Então, ele está forjando você em uma área que você precisa. Quando você for forjado e estiver pronto, você será enviado a fazer aquilo que ele deseja para a sua vida. Mas para que ele faça, nós precisamos fazer também. Então, não desanime, se levante e lute. Lute por você e lute por todos aqueles que esperam ter você novamente. Amém? Amém. Poxa, que tremendo. Eu creio assim que muitas pessoas serão tocadas através do seu testemunho. Eu gostaria que você visse um vídeo aqui agora, nesse telão. Oi, gente. A paz, pastor, paz, Rebeca. Estamos aqui para falar um pouquinho sobre a vida da nossa filha Rebeca. Uma criança que 5 meses, né? Teve. Não vou entrar muito em detalhe porque ela já vai encarar esse testemunho. Mas com 5 meses aqui ficou problema, né? Em vez de ser liberto com os 8. E a Rebeca para nós hoje é um milagre de Deus, né? Os médicos, um milagre de Deus. Que Deus fez um milagre na vida dela, né? Era para ser uma criança especial, não andar, não falar direito, malformação, né? E Deus trabalhou na vida dela e fez. Então, a Rebeca é um milagre de Deus na nossa vida. Rebeca, minha Rebequinha, meu milagre, que é assim que nós expressamos hoje. A Rebeca é o nosso milagre, né? E hoje, olhar para você, minha filha, é orgulho e agradecimento a Deus. Agradecimento a Deus por tudo que Deus fez e tem feito, e eu creio que continuará fazendo através da sua vida, né? A Rebeca, quando tinha 5 meses, né? Teve alguns problemas de saúde, no qual o Senhor preparou tudo para nós, para que nós, né, desse continuidade no tratamento dela, né? Foram anos e anos de luta e de perseverança em Deus. E graças a Deus, Deus a curou, Deus a libertou e Deus provou para nós que milagre Ele faz quando nós cremos, quando nós confiamos, quando nós depositamos a nossa fé e confiança em Deus. Ele é o Deus que faz, né? E hoje, filha, olhar para você, eu louvo e engrandeço ao nome do Senhor Jesus por tudo que Ele fez, né? E o quanto Deus tem exaltado a sua vida, né? Te colocando hoje, né, na direção desse ministério tão glorioso, né, que é o Efizibá, né, no qual hoje você trabalha como uma líder. E eu engrandeço o nome do Senhor, porque você é bênção na nossa vida. Você sabe que você é bênção para mim, para o seu pai, para suas irmãs, né? Para a Heloísa. Enfim, só temos que engrandecer e louvar o nome do Senhor Jesus pela sua vida e por tudo quanto Ele tem feito. E o que a gente tem aqui é para dizer que ela é uma filha maravilhosa, é uma filha presente, é uma filha que, né, atenciosa, que está conosco, né, em tudo que a gente precisa, a gente pode contar. E é isso, Rebeca. Que você continue deixando Deus
te usar a cada dia mais, que você venha continuar a ser essa menina temente ao Senhor Jesus e levando consigo o seu testemunho de vida por onde quer que você passar. É deixar Deus te usar cada dia mais. E que o nome do Senhor Jesus ele seja engrandecido e enaltecido através da sua vida. Tá bom, filho? Nós te amamos. Que através desse testemunho, né? Que almas venham a ser alcançadas, né? Que Deus venha mostrar que Ele é Deus, né? E a única coisa que o Pai pode dizer e nós te amamos, todos nós, tá? Que Deus abençoe você, Deus abençoe esse ministério que te convidou para estar fazendo esse trabalho, né? Que vai ser benção, tá bom? Abraço, filha. Beijo, filho. Fique com Deus. E aí? Foi surpresa? Foi uma surpresa muito boa. Eu só posso louvar a Deus e agradecer pela vida deles, porque o que eu me tornei hoje são o que eles são. São o que eles passaram pra mim. É o caráter deles em mim. Amém. Tá feliz? Muito. A gente quer agradecer a Deus pela sua vida, viu? E desejar que a cada dia você possa sentir da graça do céu, do Senhor, do nosso Deus sobre a tua vida. E eu também profetizo saúde sobre a vida dos seus pais, né? Porque ele me contou que estava com o joelho, não está bem, mas que o Senhor toque na vida dele também de uma forma poderosa, que o nosso Deus faz, né? Com certeza. E o desejo do nosso coração, do Jesus e Eu Podcast, é que você a cada dia cresça em novidade de vida, que a cada dia você diminua e ele cresça na sua vida, o nosso Deus, e que você possa usufruir de coisas lindas na sua vida, que todo o processo de tristeza, de dor tenha ficado para trás. E que o melhor de Deus, eu não vou falar porque o melhor de Deus ele já deu, que é o seu Filho Jesus, né, para nós. Mas nessa terra ele ainda tem para você também muitas coisas lindas e agradáveis. Muito obrigado por fazer parte desse projeto chamado Jesus e Eu Podcast. Amém. Obrigada, pastor. Obrigado pelo convite, pela recepção, por poder contar para as pessoas um pouquinho da minha história. Espero que realmente seja fonte de bênçãos, que o Senhor continue abençoando esse projeto, continue prosperando, e que nunca realmente falte nada, que Ele esteja sempre com as mãos postas sobre vocês. Amém. Muito obrigado. Amém. É isso aí, meus queridos. Forte testemunho, né? Então tem jeito para você, para sua casa, para sua família. Nunca esqueça. Às vezes até a medicina. Não que a medicina estivesse errada, mas Deus ele confunde a medicina, Deus confunde a lógica. Nosso Deus é lindo demais. E quanto tempo ela sofreu. Mas hoje ela está desfrutando da alegria e da saúde. E a obra que Deus começou na vida dela vai completar, porque Ele é poderoso para isso. Tá bom? Bom, falando de tudo isso, lembrando vocês qual é o propósito do nosso podcast, que é libertar famílias no Paquistão. Inclusive nós vamos estar libertando no mês de dezembro mais uma família. Cuidar dos órfãos do Haiti, que está sob os cuidados do Edson Teixeira. E lá no Haiti, quero louvar Deus também pela vida da Leilce, que está lá trabalhando, cuidando, pela vida do Abel, pela vida da Rosi, enfim, pela vida de todos aqueles que estão trabalhando lá com amor, que deixaram os seus países, deixaram as suas famílias para estar lá servindo o reino de Deus. Que Deus abençoe. Então essas crianças nós também temos ajudado. E aqui no Brasil também, tá bom? Através do Compaixão. E a forma que nós temos de poder ajudar todos esses projetos é através das vendas de camisetas e também do podcast. E as camisetas são essas que vocês estão assistindo agora, que é uma mais linda que a outra. E você pode adquirir uma camiseta dessa, você vai estar nos ajudando. E você pode ligar no telefone 43 99123 3350, tá bom? Muito obrigado por estar conosco esse tempo, que você tenha sido edificado. Obrigado, Rebeca. Obrigado, Felipe. Obrigado, Cris. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Deixa eu dar um recadinho bem rapidinho para vocês. Na próxima quinta-feira, ou seja, amanhã, nós temos um poderoso culto aqui na rua Ernesto Gonçalves Mendes, 586, no Jardim Santa Rita. Tá bom? Um beijo no coração de vocês.